E aí, meu povo? Tudo bem com vocês aí? Deixa eu ajustar aqui, deixar arrumadinho aqui, que eu tô com o microfone. Tá tudo bem? Boa noite. Algumas pessoas chegando aí. Eu queria ver com você como é que tá o áudio. Como é que tá aí também a imagem, se tá boa, se não tá. Algumas pessoas chegando. Se você vai chegando aí, vai dar um oi aí que eu vou falando quem tá aí junto com a gente. Né? Hoje é o sétimo dia. Sétimo dia que a gente está fazendo live direto, seguida, e tem sido uma benção. Hoje deu certo, Ariel. Oi, bem, Gabriel. Bom, mano, bom. Fica com a gente aí, né? A gente está aí fazendo um propósito de leitura da Bíblia, do Novo Testamento, e tem algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo. Rapaz, eu acho que é o Tiqueno que entrou aí, sério? Tiqueno, moço. Saudade, mano. Tá tudo bem por aí? Lá do Recanto da Zenha, hein, Tiqueno? Grandes histórias a gente passou junto. Saudade, mano. Né? E hoje eu quero ser rápido, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Toda vez eu falo isso, né? Mas hoje é porque é domingo, né? A pessoa vai trabalhar amanhã cedo, a gente vai ter que trabalhar. E eu não quero tomar muito tempo, né? Eu quero ser bem preciso naquilo que eu tenho que passar hoje. E eu já quero já falar, né? A respeito do capítulo 18, eu vou trazer aquele resumão que eu sempre trago, que talvez tire algumas dúvidas de vocês. É nóis, mano. É nóis, Keno. Um abraço, cara. Às vezes tirar alguma dúvida de vocês aí que tiveram. Algumas pessoas tiveram dúvida aí lá no capítulo. Deixa eu ver. Me mandaram lá no capítulo 19, né? Quando Jesus fala para o jovem rico. Né? Algumas pessoas tiveram dúvida aí porque Jesus dá uma afirmação lá e algumas pessoas tiveram dúvida. Eu vou chegar lá. Paz, Maria Célia, tudo bem? Seja bem-vinda aí, todo mundo. Né? E a gente leu hoje. A live ontem foi top, né? Muita gente comentou, muita gente falou, né? Graças a Deus, Luiz deu uma aula para nós aí, né? Foi muito bom mesmo. Foi 2 horas de live. Teve gente que ficou até o final, isso é bom, né? Essa paixão tem que arder no nosso coração. E hoje Jesus ele dá um ensinamento a respeito de quem é maior no reino dos céus, né? Os seus discípulos ali no capítulo 18, eles chegam aos pés de Jesus e ele pergunta para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus dá uma afirmação que às vezes nem eles imaginavam que era, né? Porque talvez eles iam pensar assim, não, é Pedro, porque Jesus chamou ele, falou que ele é pedra. Ou então eles iam pensar assim, não, é João, porque João ele reclina é, com a sua cabeça no peito de Jesus. E Jesus ele pega uma criança e coloca na frente deles e fala assim, ó, quem não se fizer humilde como esta criança, ele jamais entrará no reino de Deus. E ele dá uma afirmação também a respeito disso. Fala, quem não se tornar como essa criança, porque essa criança é o maior no reino dos céus. Né? E nós vemos aí que existe sempre uma perseguição a respeito das crianças. Né? Você vê aí a legalização do aborto, você vê aí que até na época de Moisés, na época de Jesus, tentaram matar as crianças. Oi, Laina, tudo bem? Quanto tempo, hein? Saudades também. Né? E na época de Moisés, aí, na época de Jesus, tentaram matar as crianças. Você vê que há sempre uma perseguição contra a vida das crianças. Né? No nossos dias atuais também, né? Estão aí tentando legalizar uma lei a respeito de aborto, né? Para não abortar. Cara, é umas leis que a gente não entende, cara. Sabe o que esse povo está querendo fazer? Estão querendo dar auxílio aí para a mulher continuar, né? Uma mulher que foi estuprada e tudo, né? Então assim é bem complicado esse tema, mas a gente sabe que há sempre uma perseguição a respeito de criança, né? E o inimigo ele investe na vida da criança porque ele sabe
que se a criança ela tiver um trauma na infância, quando ela for adulta, ela vai carregar aquele trauma pro resto da vida dela, né? E nós podemos ver isso. Nós podemos ver que uma criança, quando ela é abusada, nós já trabalhamos com o Ministério de Criança, nós sabemos que uma pessoa, quando ela é abusada na sua infância, ela carrega aquele trauma pro resto da sua vida, né? E o trauma, eu costumo dizer que o trauma ele não sai num banho. Não é um banho que tira um trauma, né? O trauma ele tira com muito carinho, ele tira com muita atenção, né? Conversando, a criança sempre falando seus medos, né? E nós sabemos que o trauma ele não é algo simples. Até na psicologia, um trauma é tratado como algo muito sério, né? E precisa ser tratado. Paz, Lúcia. Rafinha tá aí, paz, mano. Chega aí, vamos chegando. Vai compartilhando aí, ó. Vai dando os likes aí. Vai compartilhando para duas, três pessoas aí que você conhece. Pode ser só duas pessoas, não tem problema não. Né? E nós vemos aí que o inimigo ele age na vida das nossas crianças para fazer com que a criança seja uma criança traumática. Porque ele fazendo isso, ele vai fazer com que a vida daquela criança não tenha uma continuidade, né? Existem muitas crianças que falam assim: eu não quero ter filhos, eu não quero casar, eu não quero seguir a profissão do meu pai, eu não quero. Eu já ouvi isso de muitas crianças e muitos jovens também. E quando você vai pesquisar a fundo o porquê que isso acontece, é por causa dos traumas que ela vem carregando, né? Tem criança que não quer ter filho por causa do pai, do jeito que o pai trata. Tem criança que não quer ter uma família porque não vê uma família dentro de casa, não é uma família saudável, né? Vê sua mãe sofrendo, o pai bebendo, o pai xingando, a mãe xingando, o pai... É uma confusão terrível. Aí faz com que a cabeça da criança, porque a criança é uma esponja, né? A mente da criança. E tudo que ela absorve, ela vai carregar com ela, né? Se uma criança... E tudo tem limite também, né? As pessoas elas não colocam limites em suas crianças também. Nós precisamos colocar limites. A palavra do Senhor nos ensina o caminho para o seu filho. E criança tem que ter limite, sim. Né? E Jesus fala a respeito das crianças, fala, ó, deixa vir, porque delas é o maior no reino. Né? E Jesus dá essa afirmação. E ele também fala a respeito da, da ovelha perdida, né? Que um pastor, quando ele tem 100 ovelhas e uma delas se perde, o pastor deixa todas as 99 bem cuidadas e vai atrás daquela que se perdeu. E Jesus afirma que quando esse pastor acha essa ovelha que estava perdida, ele se alegra mais do que as 99 que estavam em seu rebanho. Tem traumas que só Deus cura mesmo. Né? E tem traumas que a psicologia também cura. Né? Nós temos aí a psicologia, ela está aí para nos ajudar. Né? Deus deixou a psicologia para isso também. Né? Então eu aconselho a todos aí que tem trauma, que tem alguma coisa, procure ajuda, irmãos. Procure ajuda, não fique sozinho. Procure ajuda, principalmente nesse momento agora que nós estamos em pandemia. Procure sempre a ajuda de alguém, especialista. Né? E o pastor, ele deixa todas as ovelhas e quando encontra aquela ovelha perdida, ele se alegra. Né? Mas ele também deixa as 99 ovelhas bem cuidadas, né? Protegidas. E ele se alegra. E ali, no versículo 15, fala a respeito do pecado de um irmão contra o outro. E Jesus ele dá uma afirmação muito interessante. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas chamou a minha. Porque existem três tipos de tentativas que Jesus fala a respeito do perdão. Que a primeira tentativa é aquela tentativa sozinho. Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, você vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Se a pessoa não escutar você, se ela não te der ouvido, aí sim você vai para a segunda tentativa. A segunda tentativa é qual? Que Jesus fala que você vai com uma ou duas testemunhas para te ajudar, né? Porque essas pessoas elas estarão ali como testemunhas para que elas sejam testemunhas sobre você. E se ela não ouvir, existe a terceira tentativa, que é qual? Que você leva até a igreja. Né? A igreja que eu, no contexto, é de pessoas que
professam a mesma fé. Se a pessoa não receber, aí Jesus fala que essa pessoa ela é comparada a um fariseu. Essa pessoa é comparada a um religioso. Né? E Pedro pergunta para ele, mas Jesus, quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? 7 vezes? E Jesus, em vez de dar uma resposta para ele, Jesus dá uma conta para ele. Fala, não digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, assim, não existe limites para você liberar perdão para as pessoas. Porque se você contar 70 vezes 7, dá uma conta que eu não sei, eu não fiz aqui. Mas se alguém puder fazer para mim e colocar nos comentários aí, eu agradeço. Né? E essa conta, Jesus fala assim, ó, você tem que fazer essa conta todos os dias e todos os dias você tem que perdoar esse tanto. Né? E aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus dá essa afirmação. Jesus está neste lugar só porque existem mais de uma pessoa comigo agora. Né? Existe uma pessoa comigo aqui agora. Então, por isso que Jesus está nessa live. Né? Se eu tivesse aqui sozinho, talvez eu estaria sozinho. Mas como tem 5 pessoas me assistindo agora, existe sim Jesus no meio de nós. Então, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, nós estamos aqui falando sobre o nome do Senhor. Né? E a partir do versículo 23, ele diz a respeito a parábola do credor incompassivo. Né? Esse credor incompassivo, Jesus está afirmando, por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei. Adai respondeu aqui 490 vezes que você tem que perdoar seu irmão, todos os dias. 490 vezes, todos os dias. Todos os dias, tá? E ele assemelha, obrigado, meu bem. Ele assemelha aí o reino de Deus como um rei que ele quer prestar conta com os seus servos. E um desses servos, olha só que muito interessante isso. Um desses servos, ele devia 10 mil talentos para aquele rei. 10 mil talentos é uma conta que não existe. Porque naquela época, um talento era um dia trabalhado. Um talento naquela época era um dia de salário que a pessoa trabalhasse. E aquele homem estava devendo para ele 10 mil talentos. É uma conta inatingível. Né? E esse homem estava devendo para ele. E esse rei pega ele e fala, ó, você tem que me pagar. Aí ele pega a mulher dele, pega a família dele e prende eles. Mas com o passar do tempo, aquele rei teve compaixão dele e soltou aquele cara. Falou, não, você está livre da sua dívida, pode ir. Só que esse servo do rei, ele tinha também um servo, um conservo. E esse conservo devia para ele 100 dinheiros. Não era nem um talento, era 100 dinheiros. E ele chega até esse homem e fala, me paga o que você me deve, os 100 talentos. Me paga o que você me deve, que é os 100 talentos. E aí, esse homem, ele não teve compaixão daquele cara que estava devendo ele, os 100 talentos. E a Bíblia diz que ele pega aquele cara e ele enforca ele, fala, você tem que me pagar, paga o que você me deve, paga o que você me deve. E aí, o que acontece? O rei ficou sabendo do que aquele homem fez. Aquele homem que recebeu o perdão de 10 mil talentos, que era uma dívida inatingível, a qual ele nunca ia conseguir pagar, por 100 talentos, sem dinheiros ainda, ele cobra o seu conservo de uma maneira tão forte que ele quase mata ele. E as outras pessoas que estavam ao redor, vendo isso, chega até o rei e falou, rei, o senhor perdoou 10 mil talentos dele, mas ele com 100 talentos ele queria matar o cara ali. Aí o rei chama ele e fala, rapaz, você não foi perdoado? Se tu não foi perdoado, por que tu não perdoou a dívida do cara? Aí sabe o que o rei faz com ele? Pega ele, coloca na prisão e coloca pessoas para atormentar ele. É exatamente isso que acontece com pessoas que não perdoam. Essas pessoas elas ficam atormentadas. Elas não têm paz. As pessoas... Por que Jesus ele fala lá no monte
no monte, o Sermão do Monte é a respeito do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, esse cara aqui, ele foi perdoado antes dele perdoar. Ele foi perdoado e ele tinha essa capacidade de perdoar outra pessoa. Porque a dívida dele não se comparava a nada daquilo que ele devia. E assim foi com a gente também. A nossa dívida, ela era impagável. Não tem como, não tinha como a gente pagar essa dívida do pecado que entrou no mundo através de Adão. É impagável. A gente pode fazer todo o sacrifício do mundo, nenhum dinheiro paga. Mas Cristo veio e pagou a nossa dívida. Assim como o Luiz falou ontem, não foi um preço de moeda, foi um preço de sangue. Ele entregou o seu sangue. Então, Cristo perdoou a gente. Aí, na hora da gente perdoar, o que a gente faz? A gente quer matar os outros. Então, assim, perdoe, libere. A primeira live que eu falei aqui, eu falei a respeito de perdão. E Jesus está nos ensinando novamente a respeito de perdão. Por que a pessoa fica presa? Porque ela não perdoa. Existem pessoas que foram perdoadas e não conseguem liberar perdão. O perdão é a maior vingança que você pode dar para alguém. O perdão é a maior vingança. Então, nós precisamos perdoar. Porque perdoando, nós somos perdoados. E nós já fomos perdoados, então nós temos que liberar perdão. Né? E aí nós concluímos aqui o capítulo 18, nós vamos para o capítulo 19, que ele fala a respeito do divórcio. O Brasil, ele está no ranking entre os países que mais se divorcia. Isso é uma vergonha para a gente. Isso é uma vergonha. O Brasil, ele está entre os principais. Ali que existe mais divórcio no mundo. As pessoas hoje em dia elas já casam pensando no divórcio. Está completamente errado isso. Né? E Jesus aqui ele foi tentado pelos fariseus. Os fariseus chegam para ele e falam: Jesus, e a respeito do divórcio? O que o Senhor fala? E eles ainda falam, porque Moisés, lá atrás, Moisés ele deu carta de divórcio. Mas olha só a resposta de Jesus para eles. No capítulo 19, no versículo 8. Jesus fala assim, ó: Moisés, ele só deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Porque no princípio não era assim. No princípio não foi assim. E Jesus ainda fala, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E é o que nós mais vemos hoje em dia. Pessoas que separam já casam. Pessoas que terminam o relacionamento com traição e já casa com a pessoa. Né? Então Jesus, ele não a palavra dele está dizendo, ele não aceita isso. É prostituição isso. Né? Então esse é um dos pecados que as pessoas mais cometem. Então, a respeito do divórcio, Jesus jamais, ele ainda afirma, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas elas já casam pensando assim, se não der certo, a gente divorcia. Queridos, é claro que existem situações, como o próprio Cristo aqui falou, no caso de prostituição, de adultério. Aí sim, você pode, sim, você está liberado para que o divórcio aconteça. Né? Mas também se a pessoa, a pessoa quer perdoar, ela tem todo o direito. A pessoa perdoa e continua seu relacionamento. Mas perdoa, é perdoar, porque tem gente que perdoa e fica jogando na cara. E tem gente que perdoa e fica a semana toda ligando, perturbando. Onde é que você tá? Tá com quem? Fazendo o quê? Essa pessoa não perdoou. Essa pessoa ainda não sabe o que é perdão. Né? Então Jesus está afirmando em sua palavra que o adultério, sim, ele te dá essa autoridade para que você divorcie. Mas divorciar só por divorciar, porque não gosta, porque você tinha que ter visto isso no namoro, no noivado. É para isso que existe o namoro. É para isso que existe o noivado. Para você ver a pessoa, para você saber como é que a pessoa é, para você conhecer um pouco da pessoa. Né? Tem gente que casa, vou conhecer a pessoa quando eu casar. Se frustra. Então nós precisamos sim ter o casamento como um elo sagrado. Porque o casamento é um elo sagrado.
e que o Deus uniu, que o homem não separe. E olha só, lá no versículo 13, algumas pessoas trouxeram algumas crianças para que Jesus abençoasse. E o que aconteceu? Os próprios discípulos de Jesus impediu com que as crianças viessem. Só que Jesus tinha acabado de ensinar para eles que o maior no reino é as crianças, e agora os próprios discípulos estão impedindo das crianças chegarem. E Jesus fala, não, jamais, vocês não podem impedir jamais que as crianças cheguem até mim, porque delas é o reino dos céus, é das crianças. Então, você que está me ouvindo aí, que tem seu filho, você que está me ouvindo que cuida de um departamento infantil, não sei, valorize as crianças, valorize, porque delas é o reino dos céus, valorize. Criança, ela é sim especial, o reino dos céus só é estabelecido com a vida delas, elas é o reino, elas não vai ser o reino, delas é o reino, Jesus afirma isso, elas é o reino, elas não vão ser, elas são o reino. E nós vemos também a respeito do jovem rico. Se tiver muito rápido aí, gente, vocês vão falando. Se tiver alguma dúvida também aqui, ó, tem uma caixinha de pergunta. Tem uma caixinha de pergunta bem aí, ó, um balãozinho com interrogação. Se tiver alguma pergunta aí, quiser lançar, né, eu vou responder vocês. E aqui a gente entra no jovem rico. Foi da onde que eu recebi mais pergunta hoje. Porque o jovem rico, ele chega até Cristo e fala, mestre, como? Bom mestre, né? Que ele chega, bom mestre, o que farei para conseguir, para herdar a vida eterna? Jesus já afirma logo, por que tu me chama de bom? Se existe só um que é bom, que é o Pai. E Jesus ali, ele fala, olha, você tem que seguir os mandamentos. E ele pergunta, mas que mandamentos? Honrar pai e mãe, não furtarás, amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala ali os mandamentos que foram escritos na lei. E aquele homem fala assim, mas eu já sigo todos esses mandamentos. O que me falta? E Jesus dá testemunho dele. O que é mais impressionante isso é que o jovem, ele era top mesmo. Porque Jesus dá testemunho dele. Jesus fala, realmente você é top mesmo, você faz tudo isso. Uma coisa te falta. Sabe o que é? Pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Jesus tocou na maior ferida daquele homem. Aquele homem era rico. Ele tinha muitas propriedades. E aquele homem, aquele jovem rico, a Bíblia diz que ele se entristeceu de uma forma que ele não conseguiu nem olhar para Jesus, ele foi embora. Olha só, um cara que já era perfeito, porque ele estava seguindo todos os mandamentos. E nós aprendemos a respeito da pérola preciosa, e nós aprendemos também a respeito do tesouro escondido. Opa! Do tesouro escondido. Acho que foi na sexta-feira que nós vimos isso. Né? E esse homem aqui, ele encontra Jesus, que é o tesouro escondido, que é a pedra preciosa. E Jesus afirma para ele, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. E aquele homem que era muito rico, ele se entristeceu e ele saiu. Aquele homem ali, agora você imagina, se ele fosse um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, esse cara ia ser perfeito. Mas só que existia algo que ainda pregava seu coração, travava seu coração. Ele estava preso nas riquezas. Ele estava pensando ali na sua riqueza. Ele não estava pensando a respeito do reino. E Jesus dá uma afirmação falando, olha, e outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha o Luiz aí, não basta seguir todos os mandamentos, se o coração está na terra. Exatamente. Aquele homem, ele só seguia os mandamentos por seguir, mas o coração dele estava na terra, estava na riqueza. E Jesus está falando aqui, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo com isso? Tem muita gente que pensa, eu vou tirar essa dúvida aqui agora, que algumas pessoas me mandou, mas que camelo é esse? É um animal? Que camelo é esse? Gente, não é um camelo animal, aquele que tem duas bolas nas costas, né? Eu não sei qual é o nome daquilo, tem um nome técnico para isso. Mas não é o camelo animal, gente. Nós temos que pegar tudo isso que Jesus falou e ver a tradução também. Esse camelo que Jesus está falando, que não é um animal, era
uma corda que os navegantes usavam. Não sei se você já viu aquela corda que é toda trançada assim. Os marinheiros eles usam para colocar ali o barco, a sua navegação, né? E ela é bem forte, bem rígida, né? Bem grossa também. E eles colocam ali no cais para que o barco ele não vá, né? Então, o camelo que Jesus está dizendo aqui é mais fácil um camelo que essa corda grossa passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Cadê os ricos? Colocar todo diante do Senhor. Eu não entendi muito bem, não. Você pode explicar um pouco melhor, que eu não entendi muito bem, não. Então, Jesus está falando a respeito desse camelo, dessa corda. Essa corda, ele diz que é mais fácil essa corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ah, mas quer dizer que os ricos não vão para o céu? Não é isso que Jesus também está dizendo. Porque ele afirma lá embaixo, mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Existem muitos ricos. Olha só a afirmação que eu estou fazendo. É uma afirmação muito séria. E até uma denúncia aqui. Existem muitos ricos que vão para o céu e existem muitos pobres que vão para o inferno. Existem muitos ricos que fazem mais ações do que muita gente que conhece o Evangelho e não faz. A Bíblia diz lá em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Existem ricos que eles são mão aberta, que ele ajuda, que ele não pode ver um pobre, que ele ajuda, que ele faz esforço, que ele gera emprego, que ele faz muita coisa, mas também existem muitos pobres que não ajudam, que pensam que pela sua pobreza ele vai ficar mais pobre ainda. Mas na verdade esse cara ele já é um miserável. Uma pessoa que é pobre e acha que ajudando os outros vai ficar mais pobre ainda, essa pessoa ela nem é pobre, ela é um miserável. O coração do homem revela quem eles são. Desse jeito. E eu sei que existe muito rico também que é ruim. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando a respeito daqueles que colocam a sua riqueza acima de tudo. Não é pecado você ser rico. Não é pecado você ter uma vida boa, estabilizada. Não é pecado. Jesus não está falando isso. Jesus está falando assim, ó. Não adianta você pensar somente nas coisas terrenas e somente em você. Se você não ajudar o próximo, se você não tem um coração voluntário. Jesus sempre procurou pessoas voluntárias para o seu reino. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir a ele. Jesus está falando a respeito de voluntários, pessoas que têm seu coração voluntários, né? Então nós temos que entender isso. Não é que os ricos não vão para o céu. Em nome de Jesus, não entenda isso. Os ricos vão sim, porque Jesus afirma, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, né? Mas também não seja um pobre, miserável de espírito. Ah, sim, são poucos ricos que botam tudo na mão do Senhor. Isso é verdade. Mas tem muitos ricos também que prosperam por causa disso. Viu? Pai do Senhor, gente, vamos chegando aí, vamos dar o like. Tem um aviãozinho aqui, ó. Já compartilha para 2 pessoas aí. Né? E nós entramos aqui no capítulo 20. No capítulo 20 que fala da parábola dos trabalhadores na vinha. Que diz que um pai de família, ele saiu durante a madrugada procurando pessoas para trabalhar em sua vinha. E ele sai 4 vezes para procurar trabalhadores, porque chega uma hora que a primeira vez que ele saiu foi na hora terceira. Na terceira hora ele saiu procurando. Fala, Valdez, seja bem-vindo. Ele saiu procurando pessoas para trabalhar na sua vinha. E ali ele encontra pessoas e ele leva até a sua vinha e aquelas pessoas começam a trabalhar. Mas só que chega uma hora que ele precisa de mais pessoas e ele sai novamente para procurar mais pessoas, que é na 6ª hora e na 1ª hora. E ele encontra mais pessoas e ele leva para a sua vinha para que houvesse mais esforço, pessoas ali mais trabalhando. E também ele saiu pela última vez, a 4ª vez, para procurar pessoas para trabalhar em sua vinha. E nisso já estava quase finalizando o seu serviço. E o que acontece? Quando finalizou todo o serviço, ele chama seu servo
e ele começa a pagar do último para o primeiro. Então, quem foi o quarto que foi chamado, que foi o último que foi chamado, ele recebeu primeiro do que o primeiro que foi chamado. Eu espero que você esteja entendendo isso. Se não tiver, você fala aí que eu tento corrigir aqui. Então, o último que foi chamado, ele foi o primeiro a receber o seu salário. Então, ele pagou o último, pagou o terceiro, pagou o segundo e depois pagou o primeiro. Só que o que aconteceu? Todos eles, ele deu a mesma quantia. Para o primeiro que começou a trabalhar, para o segundo que ele começou a trabalhar, para o terceiro e para o quarto. Aí o primeiro, ele fica indignado. Porque ele fala assim, cara, eu tô aqui desde o começo trabalhando para você. E o cara que chegou agora, você tá pagando o mesmo preço? Como assim? E ele fala para ele, rapaz, estou sendo injusto contigo. Eu não paguei o que a gente combinou lá no começo. Então por que você tá reclamando? Né? E Jesus ainda fala, não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque uma pessoa, o cara, ele chamou, por mais que seja na primeira hora, ele combinou o salário, estava tudo certinho. Ele falou, vou te pagar tanto para você trabalhar para mim. Você topa? Topo. Ele chamou o segundo, combinou o salário, o terceiro combinou o salário, o quarto também combinou o salário. Então, o que é certo, é certo. O que ele combinou, ele pagou. E Jesus dá afirmação sobre isso. Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E Jesus aplica isso falando a respeito desse cara. Que é esse, o pai, ele compara o reino dos céus exatamente com esse pai que sai procurando trabalhadores. Então, se você é um trabalhador na vinha do Senhor, não reclama do seu salário e não reclama também das pessoas que estão recebendo. Tem muita gente que não faz nada e quer receber um salário daqueles que fazem. Ou tem muita gente que faz muito e quer receber salário maior do que ele pensa que ele pode ter. Queridos, o nosso salário, o nosso galardão está de acordo com as nossas obras, com aquilo que a gente faz. E não é porque você se esforça muito que Deus ele vai te dar muito também. Né? Então nós temos que perceber aquilo que Jesus está falando aqui na palavra dele. Porque muitos são chamados. Ele chamou vários, mas poucos são escolhidos. E a seara do Senhor é muito grande. E olha só do que esse cara estava preocupado. Em vez dele estar preocupado em trabalhar, em ele render, em ele fazer o que era para ele fazer, ele estava preocupado naquilo que os outros iam receber. Então, o que nós devemos nos preocupar com aquilo que nós iremos receber do Senhor, o justo, aquilo que o Senhor falou para a gente. Né? Então, continuando ali, Jesus ele recebe também um pedido da mãe, da mãe dos filhos de Zebedeu, né, que era Tiago e João. Jesus ele recebe até um pedido meio ousado, né? Porque ele fala, a mãe de Zebedeu fala assim, Senhor, no teu reino, faça com que o meu filho se sente à direita e o meu outro filho se sente à esquerda do seu reino. E Jesus fala para ela, mulher, pode esses homens tomar do cálice que irei tomar? Jesus estava falando da sua morte. E ali os homens afirmam, podemos sim. E Jesus fala, realmente vai ter martírio. Vocês vão morrer por amor ao meu nome. Mas assentar-se à direita e assentar-se à esquerda não compete a mim. Porque o trono é do meu Pai. Então é ele que fala, quem senta à direita e quem senta à esquerda. Só que aí, os 10 discípulos que estavam ouvindo tudo isso, eles ficaram indignados. Por quê? Porque também era o mesmo pedido deles. Eles queriam sentar à direita e à esquerda deles. E eles ficaram indignados por causa do pedido da mãe de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu. Né? E ali, novamente, Jesus está ali. Eles estão querendo saber quem é o maior, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Está tendo ali um conflito entre os discípulos. E Jesus para aquele conflito falando assim, quem for o maior de vocês, que sirva. Como o exemplo que eu estou dando para vocês, que vocês sigam.
Em vez de você estar se preocupando aí quem é o maior, quem é o menor, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, que vocês sejam servo de todos. Porque o maior é quem serve. Então, quanto mais nós servimos ao rei, quanto mais nós servimos ao nosso irmão, não que nós sejamos maior do que eles, mas o maior é quem serve. E Jesus dá uma afirmação falando, olha, eu vim não para servir, ou não para ser servido, perdão, mas para servir. Jesus estava o tempo todo mostrando e ensinando com a sua vida, não por palavras, mas com a sua vida. Porque Jesus, ele serviu a nós, ele serviu a todos, né? Sem querer nada em troca. Pelo contrário, ele deu a sua própria vida por amor de nós. Né? Então, em vez de nós estarmos preocupados quem é o maior, quem é o menor, vamos ser servos de todos. Independente de quem seja, sejamos servos de todos, o tempo todo. Né? E depois ali, no versículo 29, há a cura dos dois cegos. Que os dois cegos, eles clamavam ao Senhor, Filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende misericórdia de nós. E aí o que acontece? Jesus, movido de muita e íntima compaixão deles, pergunta para eles, o que queres que eu te faça? Irmãos, isso aqui é uma pergunta até meio categórica de se perguntar por um cego. O cego chega até ele e pede, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós. E Jesus pergunta para eles, o que queres que eu te faça? Aos nossos olhos era óbvio que aqueles homens queriam a cura da sua cegueira. Mas Jesus precisava ouvir deles aquilo que eles queriam. Talvez você pense assim, mas eu preciso de um milagre. Tem pessoas que a gente sabe que precisam de um milagre. Mas as pessoas, elas chegam até Jesus só pedindo misericórdia. Jesus pergunta para elas, mas o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que aqueles homens queriam enxergar. Mas Jesus quer ouvir da sua boca, e Jesus queria ouvir da boca deles o que eles queriam. Por muitas vezes nós chegamos até Jesus e nós pedimos até misericórdia para Ele. E Jesus, com a sua misericórdia, pergunta para a gente, o que você quer que eu faça para você? E nós precisamos falar aquilo que nos fere, nós precisamos falar aquilo que às vezes até nos cega, nós precisamos falar aquilo que às vezes até nós ficamos surdos, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos deixa imóvel, aquilo que nos deixa fora do controle, fora da nossa realidade. Nós precisamos falar para o Senhor, nós precisamos dizer para Ele, Deus, eu preciso que o Senhor me cure da minha cegueira. Jesus, eu preciso que o Senhor me cure da minha religiosidade. Eu preciso que o Senhor abra a minha mente para o meu entendimento. Eu preciso que o Senhor abra os meus lábios para que, quando eu estiver perto da minha família, eu fale das suas maravilhas. Ou quando eu estiver no meu serviço, na minha escola, com as pessoas que precisam ouvir do Senhor, eu fale, porque eu travo, eu gaguejo, eu não consigo, parece que alguma coisa me trava. E nós precisamos falar para Ele aonde está a nossa dor, aonde nós precisamos ser curados. E Jesus pergunta àqueles cegos, o que queres que eu te faça? E aqueles cegos falam, Senhor, que eu veja, que nós vejamos. E a Bíblia diz que Jesus tocou-lhes. Jesus, ele vai tocar naquilo que nós iremos falar para Ele. Jesus, ele só vai tocar na ferida que você falar para Ele. Jesus, é o meu coração que eu não consigo perdoar. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração. Ele vai tocar. Jesus, eu preciso que o Senhor toque nos meus lábios, porque meus lábios são lábios impuros. Meus lábios eu ainda espraguejo. Eu falo palavrão. Eu não consigo, parece que trava. E Jesus vai tocar na onde você falar. Jesus, eu preciso que o Senhor toque nos meus olhos, porque eu não consigo largar a pornografia. Eu não consigo ver uma mulher na rua e eu não consigo parar de desejar aquela mulher. Ou então a mulher, Jesus, eu preciso que o Senhor toque nos meus ouvidos, porque quando vem alguém e fala no meu ouvido, eu fico doido, eu não consigo me controlar. Jesus, eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo, mas você precisa falar aonde você quer que Jesus cure. Porque você acha que Jesus já não sabia que aquele cego precisava da cura? É lógico, mas Jesus precisava ouvir deles o que eles queriam.
E o nosso problema é esse, a gente não fala para Deus aonde está doendo, aonde é a nossa dor, aonde é que está ferindo, né? E nós precisamos falar. Então, assim a gente finaliza, né, mais um dia de hoje. Espero que esclareça aí a respeito de alguns assuntos que nós falamos até lá no grupo do Telegram. Você que quer entrar no grupo do Telegram, somente pelo grupo do Telegram ainda é possível você entrar, né? Porque você consegue ver todo o histórico de enquete, de tudo que nós já fizemos lá, né? No WhatsApp não é possível. Então você que queira entrar no grupo do Telegram, né? Hoje a gente finaliza o 7º dia. Olha só, 7 dias a gente está aí acompanhando. Irmãos, isso não é só o começo daquilo que está por vir. A gente está no início do início da nossa jornada. Mas nós sabemos que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. E nós ainda iremos aprender muita coisa, né? E nós estamos aí no capítulo 20 de Mateus. E olha tanta coisa que nós aprendemos. E nós voltamos, né? Porque muitas vezes a gente passa aí desapercebido, nós passamos muito rápido e nós não nos atentamos a algumas coisas, né? Então eu desejo aí você, manda uma boa noite aí pra gente. Boa noite, Célia, Maria Célia. Boa noite, Lisandra. Deixa eu ver quem mais tá aí. Pereira. Boa noite pra vocês, gente. Que Deus abençoe vocês. Compartilha essa live aí, compartilha, dá aí um like pra gente, né? Você que está sendo abençoado aí, que você continue. Gente, não desista. Não desiste, nós estamos no 7º dia. Mas, Júnior, eu não consigo. Gente, pelo amor de Deus. Faça isso de um hábito na sua vida. Boa noite, Guga. Tudo bem, meu gato? Boa noite, meu amor. Faça a leitura, um devocional na sua vida. São só 3 capítulos por dia. Eu tenho certeza que se você ler de manhã, de tarde, de noite, pronto. Você vai conseguir entender. Boa noite, Daniel. Deus abençoe vocês, gente. Né? E não desista. Você que quer entrar no grupo do Telegram, me chama aí no direct, me chama aí no privado, que eu vou mandar o grupo para você entrar, né? Eu sei que tem muita gente sendo abençoada aí, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, mas o reino é um só, né? Esse propósito aqui é para todos. É para todos vocês. Amém? Você que quiser convidar seu amigo, eu quero convidar meu amigo, meu parente, eu quero convidar, eu estou sendo abençoado, quero chamar mais pessoas. Gente, pode mandar lá o grupo do Telegram para todo mundo, né? A gente dá uma atenção a mais para essas pessoas. E você que está fazendo aí o propósito com a gente, não desista, não olhe para trás, é só o começo, né? É só o começo daquilo que está por vir, tá bom? Que Deus abençoe você, toda a sua família, a sua casa. Que Deus prospere seus caminhos. E no que vocês precisarem, nós estamos juntos. Viu? Um beijo. O Josué não apareceu hoje. Cadê o José? Deixa eu ver se o José tá dormindo. Deixa eu ver se o José... José tá dormindo? Tá acordado, traz ele aí. Vocês querem ver o Josué? Oh, tem gente que falou pra mim que teve gente que teve essa audácia de chegar em mim e falar, eu fico até o final pra ver o Josué. Brincadeira isso, viu? Olha que coisa mais linda. Vem cá. Olha aí, Josué. Eita. Calma aí que você tá em cima do meu microfone. Olha aí, Josué. Top, mano, Rafa. Que Deus abençoe, mano. Entra lá, mano, no grupo do Telegram. Toda preta do remédio. E essa? Tá toda preta do remédio. Né, olha aí, que coisa mais linda. Olha, Josué. Olha aí, que coisa mais linda. Olha a boca cheia, toda suja. Aí. Fala, Josué. Fala com esse povo aí. É isso aí, gente. Não esqueça de dar bênção pro seu pai, bênção pra sua mãe. Não esqueça de dar um beijo no seu filho. Ora pelo seu filho. Ora pela sua casa. Né? Nós precisamos voltar a algumas coisas que nós perdemos no meio da caminhada. A essência, né? Da família. E é isso que Deus quer. Quer que você valorize sua casa, honra seus pais, sua mãe, sua família, seus filhos, né? Bendiga eles ao Senhor. Olha aí.
Josué. Um beijo, gente. Boa noite. Ai, meu Deus.